Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós toda quarta-feira estamos aqui postando um vídeo onde nós tratamos de uma das lições da nossa revista Lições Bíblicas. Este aqui é o Guia de Estudos, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso tema do trimestre é Relacionamentos em Família. Eu também tenho um livro aqui, e esse livro é uma extensão da revista. Você que é professor, você que é coordenador, você que é supervisor, você que é superintendente, é muito importante ter esta revista aqui e também ter o livro. Este trabalho fica assim mais completo para que você possa dar uma aula cada vez melhor, cada vez mais abençoada e ter o melhor rendimento de seus alunos em suas aulas. Aqui no canal Ensino e Palestra nós também temos uma ferramenta onde nós, quarta-feira, postamos o nosso vídeo, o nosso comentário pessoal acerca da lição e assim nós esperamos contribuir com o seu ministério, contribuir com as suas aulas, contribuir com você para que você realmente tenha uma escola bíblica de excelência. É claro que aliado aos vídeos que você assiste, não somente os nossos aqui, mas também de outros canais, não somente as revistas, os livros do trimestre, mas também você possa garimpar, possa meditar na Palavra de Deus, possa buscar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida para que você tenha uma aula efetiva e os seus alunos sejam abençoados. E fique à vontade para comunicar-se conosco, nós temos o nosso e-mail onde você poderá também entrar em contato conosco, será uma grande honra conversar e interagir com você. E aqui no canal também, aqui no vídeo nós temos ali na parte dos comentários, você pode deixar ali o seu comentário, você pode testar ali os seus comentários, suas expressões, isso também é muito bom e também faz com que nós possamos interagir com você. Você que é inscrito no canal, muito obrigado, você que é inscrita, muito obrigado, você que está chegando agora, se gostar do nosso trabalho, inscreva-se no canal, coloque ali o sininho ativado para receber as notificações dos novos vídeos. Aliás, eu convido você, mesmo que você já tenha feito isso, você desative o sininho e ative novamente. Essa é uma instrução da própria plataforma para que os vídeos possam chegar até você quando eles forem postados, você possa ser notificado, possa ser notificada dos novos vídeos. Vamos então para mais uma lição? Vamos continuar o nosso trabalho aqui? Vamos para mais uma jornada de estudos aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 3. Nós estamos na terceira lição. Ciúme, o mal que prejudica a família, é o tema da lição desta semana. Nós vamos aqui com a nossa revista ver ali o texto áureo, nós vamos contemplar a verdade prática, a leitura diária e vamos fazer uma leitura da leitura bíblica em classe que está fatiada nesta semana. Está lá no capítulo 37 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37, versículos 1 ao 4, é a primeira parte, depois tem lá o versículo 11, versículo 18, versículos 23 e 24 e finalmente o versículo 28. É interessante que você faça a leitura ou na sua revista ou na sua Bíblia, porque essa leitura vai dar o pano de fundo, vai dar a base para o trabalho, para a lição que nós vamos desenvolver. Vamos ler juntos então? E Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nosso primeiro tópico,
A falha no tratamento dos filhos. Primeiro subtópico, a preferência de Jacó. Segundo, o ciúme em meio à preferência. Terceiro, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Ciúme. Será esse um sentimento normal? Todos nós sentimos ciúmes, em maior ou menor grau. Quando se sente ciúmes de algo, ou quando se sente ciúmes de alguém, denota que se gosta daquele objeto ou daquela pessoa. Nós sempre queremos próximos, sempre queremos por perto. O problema é quando o ciúme torna-se possessivo. Se sentimos ciúmes de algo, é porque temos como nossa posse. Ter a posse de um objeto é normal. O que não é correto é ter esse sentimento de posse por uma pessoa. Ninguém pode tocar, ninguém pode conversar, ninguém pode sequer olhar, porque é meu, é minha, sou o único e legítimo dono. Portanto, ninguém pode se aproximar. Isso pode tornar-se um ciúme doentio. E o ciúme doentio pode chegar a proporções inimagináveis. Pode chegar às vias de fato e até mesmo a situações trágicas. Um claro exemplo é o feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres em razão da violência doméstica e familiar e com discriminação e menosprezo à condição feminina. O homem que comete esse ato pensa em sua mente doentia que perdeu a posse daquela mulher que era sua e fora tirada de si, fora roubada, ou ela não quer mais nada com ele. Aí está pensando com a mente perturbada dessa pessoa, ele pode não ficar sem aquela mulher. Ele pode não ter aquela mulher. Ele pode ficar sem aquela mulher, sem a sua posse, sem a sua propriedade. E mais, pensando que pode ficar sem essa pessoa, se essa pessoa não for sua, ainda raciocinando com essa mente doentia, essa pessoa não será de mais ninguém. Pensa essa pessoa, eu não posso ter, ninguém mais terá. Raciocina o agressor que não permitirá que a mulher continue vivendo para ser de outro homem. Ela terá que morrer. Isto é triste, isto é doentio, e isto infelizmente é recorrente. Aliás, o número de feminicídios durante a pandemia alarmou as autoridades, porque cresceu em um número vertiginoso. Quem ama tem ciúmes? A resposta é simples, porém complexa. Parece uma dicotomia, mas é mais fácil de se explicar do que parece. Quando amamos uma pessoa, queremos ela para nós. Queremos que ela só tenha olhos para nós. Queremos que ela só tenha desejo por nós. Queremos que ela viva para nós. Queremos e também sabemos que o inverso é verdadeiro. A pessoa que nos tem também espera exclusividade nossa para si. Isso, de novo, não pode se transformar num sentimento de posse. Embora nós tenhamos a pessoa que amamos por nossa, devemos entender que ela é um ser livre. Muitas pessoas, ao ver um pássaro livre na natureza, belo, cantando, voando, tratam-no de aprisioná-lo em uma jaula. Ali, confinado, o pássaro continuará cantando. Claro, dependendo da sua espécie. Será admirado. As pessoas ficarão encantadas com a sua beleza. Despertará a atenção de muitas pessoas. Seu dono ficará orgulhoso do sucesso da sua aquisição. Mas como estará o passarinho? Triste, sem perspectiva de vida, sem alegria para cantar, canta por instinto, mas deseja sua liberdade. Presos em uma gaiola, sentem-se as pessoas aprisionadas pelo ciúme doentio. Pessoas possessivas com distúrbios são uma constante ameaça para outras. Quantas tragédias a sociedade já testemunhou, fruto de mentes perturbadas que, ao sentirem rejeitadas, deixaram de lado
o racional e acabaram por matar aquela pessoa por quem diziam ter um amor muito grande. Ter ciúmes não é de todo ruim. Denota carinho, denota afeto, mas o exagero é condenável e faz muito mal para quem sente e para quem é objeto dele. O Espírito Santo tem ciúmes? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? O Espírito Santo, ele nos ama racionalmente, jamais com ciúme irracional. Caso contrário, pensa comigo, aquela pessoa que deixasse a igreja, que abandonasse a fé, seria excluída da convivência com o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo deixa a pessoa livre para ir. Caso queira, ela pode ir embora. Embora o Espírito Santo sinta ciúmes, ele permite o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio é sagrado e é protegido, é respeitado pela Trindade. Quando nós amamos alguém, nós damos liberdade para essa pessoa. Liberdade para estar conosco ou para afastar-se de nós. Se quisermos a pessoa próxima a nós, não será através de um sentimento de ciúmes que conseguiremos isso. Um sentimento de ciúmes que impõe medo sobre a outra pessoa? Não, jamais. Aquela pessoa estará próxima a mim porque eu irei protegê-la. A proteção, o afago, o amor devem estar envolvidos no processo de conquista, no processo de companhia, no processo do amor daquela pessoa que amamos, por aquela pessoa que nós amamos e que nos escolheu. Nos escolheu por livre e espontânea vontade para estar ao nosso lado. E ela estará ao nosso lado se sentir-se protegida, se sentir-se amada, se sentir-se resguardada, se sentir-se livre. A lição, ela traz como pano de fundo a família de José. Pois bem, vamos entrar aqui na família de José. José era um rapaz imaturo. Tudo o que seus irmãos faziam, ele contava para o seu pai. Qualquer coisa que seus irmãos faziam, lá ia José contar para o seu pai. Essa é uma atitude, e aqui eu vou usar uma palavra tosca, de um fofoqueiro. José fazia fofoca de seus irmãos. Cada passo que seus irmãos davam, José relatava para o seu pai. Claro, exagerando aqui, usando uma figura de linguagem. Mas não ficava muito distante disso, não. E isso resultava em uma raiva nos irmãos de José. Ao passo que Jacó não soube administrar aquela situação. Jacó deveria entender que José era um menino de uma tenra idade, ainda inexperiente, 17 anos, o texto diz, trazendo relatos acerca de seus irmãos. Talvez a Bíblia não menciona isso, mas talvez Jacó, baseado no relato de José sobre o comportamento de seus irmãos, os castigava, os advertia, talvez de forma severa. E isso fazia com que a raiva que nutriam por José fosse cada vez mais alimentada. Ficavam enraivecidos com José. Definitivamente, Jacó não soube administrar a situação. E eu não quero aqui fazer juízo de valores, mas Jacó acabava por usar seu filho José, manipulando-o para servir de informante, e assim o rapaz seria os olhos de Jacó no dia a dia de seus filhos. Quando ele não estava presente, estaria José ali, como um informante. E com um informante desse tipo, ele jamais perderia nada do que aconteceria. José, por sua vez, não deixava escapar nada do que acontecia com seus irmãos. Logo, os irmãos de José não sentiam-se à vontade em sua companhia. Eles o viam com desconfiança, como um delator. Era esse o papel a que se prestava José, por influência de seu pai. E aqui eu preciso pontuar que José não precisava nem deveria esconder algum erro de seus irmãos. Não deveria de forma alguma ser conivente com eles. Mas, por outro lado, não precisava se prestar ao papel de um delator vulgar.
Interessante repararmos que a Bíblia aponta alguns sérios erros de nossos patriarcas. Nós já vimos anteriormente aqui casos na vida de Abraão, de Isaac e agora na vida de Jacó. A predileção por um dos filhos foi um estrago muito grande na família de Isaac. E agora na família de Jacó também, porque Jacó tinha José como o seu filho predileto. E assim nós chegamos ao tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo, ciúme, o agente do conflito familiar, a extensão do ciúme, são os subtópicos para nós trabalharmos. Agora, nós contemplamos na lição o mesmo crasso erro se repetindo com Jacó. Isso vem à tona quando ele presenteia o seu filho preferido, com uma túnica diferenciada das demais. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Jacó mostra aqui claras evidências de preferência por José. José era o filho de Raquel, sua esposa favorita, aquele a quem realmente Jacó amava com todas as suas forças. Mais uma vez, o favoritismo. Erro herdado de Jacó, do seu pai Isaque. Jacó era experiente, um homem vivido. E eu acho aqui incrível esse erro, porque Jacó não consegue esconder o seu favoritismo para com José. E é incrível, mesmo tendo experiências passadas na família, Jacó herda os erros de seu pai. Ele amava muito Raquel. E nós vimos aqui que Raquel era estéril. Claro que depois Deus curou ela. E aí, enfim, ela concebe e dá à luz a José, o seu primeiro filho. E a preferência fica evidenciada no episódio do reencontro de Jacó com seu filho com seu irmão Esaú. Jacó e Esaú iriam se encontrar depois de um longo período de cisão. E quando os dois se preparam para o reencontro, Jacó, temendo uma represália por parte de Esaú, porque não sabia como seria a reação de seu irmão, se seu irmão iria ser pacífico ou se seu irmão iria agir de rispidez para com ele. Então Jacó, coloca Raquel e José no lugar mais seguro da caravana, em detrimento de todos os demais. Caso algo acontecesse de errado, seu filho favorito e sua esposa favorita estariam a salvo. Mas pensa comigo, será que Jacó não mensurava o mal que estava fazendo no seio da sua própria família? E mais, será que não aprendeu nada com o que ocorreu consigo mesmo e seu irmão Esaú ao serem prediletos e preteridos pelos pais? Voltando aqui a José. Os sonhos de José estavam relacionados com os planos de Deus para os seus escolhidos e também para a humanidade. Não apenas para a família de Jacó, mas para com toda a humanidade. Porque houve uma grande fome no Egito ali e a humanidade, as pessoas acorriam até o Egito e nós sabemos de tudo o que aconteceu depois que Deus colocou José como governador do Egito, mas não é essa aqui a temática da lição. Então Deus tinha um plano muito grande, não somente para com a família de Jacó, mas também para com toda a humanidade. Deus mostrou ao seu servo José o que viria a acontecer. Porém, a imaturidade de José fez com que ele não guardasse segredo para si. Jacó não teria percebido seu filho no olho do furacão? Não percebia o olhar de ódio e desprezo dos irmãos em relação a José? Ou será que talvez na presença do pai, os irmãos tentavam disfarçar, dissimular o ódio que tinham por José? Os irmãos de José acabaram por vender ele. É dispensável aqui, claro, nós falarmos que tudo fazia parte dos planos de Deus. E quem sabe a própria imaturidade de José também estivesse nos planos do Altíssimo. Deus sempre no controle. Deus não estava manipulando as pessoas. E é importante que nós pontuemos isso aqui. Deus não estava fazendo um jogo de xadrez. Ele não joga com os sentimentos das pessoas. Ele está sim no controle, mas sua ação não joga com os sentimentos de ninguém.
Ele permitiu a venda de José, impedindo a morte dele por parte de seus irmãos, pois a obra que ele, o Altíssimo, viria a fazer através de José era imensurável e até então desconhecida. Pastor Lenay Cabral lembra que a túnica, naquele tempo, tinha no máximo 2 cores e era feita de fios de linho grosso. Mas a túnica de José era colorida, era destacada, tinha mais cores. Isto era como se Jacó estivesse dizendo: José é superior a vocês. Ao entregar a túnica colorida de José, Jacó estaria dizendo: José é superior a vocês. José é melhor do que vocês. José é o meu preferido. José está acima de vocês. Ele não falou, ele não expressou isso com palavras, mas expressou através da confecção daquela túnica diferenciada. A escolha daquela vestimenta era emblemática, porque deixava claro que Jacó considerava José como seu principal herdeiro. E isso aqui era extremamente importante, extremamente problemático. Por quê? Aqui nós temos um complicador. Por quê? Porque o primeiro filho, o primogênito, ele sim deveria receber a parte maior da herança. Seria o principal herdeiro. A lei preconizava isso. Agora, Jacó estava colocando o seu filho novo, colocando o seu filho mais novo em detrimento dos demais, como ele sendo o primeiro herdeiro. Ou seja, estava indo contra a lei. Aqui nós podemos ver um amor cego de Jacó por José. Pode ser pesada essa expressão, pode ser pesada essa sentença, mas é o que acontece. Porque se ele, patriarca, se ele, sacerdote da família, não estava guardando a lei, não estava respeitando a lei, estava impondo a liderança de José sobre seus irmãos, o que mais eu posso dizer a respeito? Mas será mesmo que Jacó imaginou que seus filhos ficariam impassivos diante daquele evento? Diante daquele menosprezo? É claro que Jacó era o líder, o chefe, o sacerdote, e não seria confrontado diretamente pelos seus filhos. Porém, entre si, entre eles, nutriam um ódio cada vez maior, que estava agora sendo alimentado por seu pai. Um ódio cada vez maior por José, que estava sendo alimentado por seu pai. E culminou, conforme nós conhecemos a história, por eles venderem José para os mercadores ismaelitas que passavam por ali. Tópico 3. Os males do ciúme. 1. O ciúme pode causar tragédias familiares. 2. Os ciúmes entre os santos de Deus. 3. Vencendo o ciúme. O ciúme no ambiente eclesiástico. Na igreja também encontramos episódios de ciúmes. É verdade. Infelizmente. Quando alguém vê uma pessoa ascendendo ao ministério, recebendo honras, sendo elogiado, pausa. Como elogio a outrem incomoda a pessoa ciumenta. Quando alguém alcança uma posição de destaque e crédito e consegue subir degraus ministeriais, pode incomodar a pessoa que tem ciúmes. Eu preciso informar aqui que o exemplo que eu estou passando para você, o exemplo que eu estou descrevendo, é de uma pessoa que está crescendo pelo seu trabalho, seus méritos, sem puxar tapete, sem passar por cima de ninguém, e o seu reconhecimento ministerial se dá devido ao seu empenho e ímpeto em fazer a obra de Deus, sem bajulações, troca de favores ou menosprezo a ninguém. Bom, mencionando isso, voltemos então ao exemplo. O sucesso incomoda a pessoa ciumenta que, ao invés de ficar se corroendo ou retalhando quem está crescendo, deveria
tentar também buscar o seu próprio crescimento. Mas ao invés disso, fica triste e zangada com o progresso alheio. A pessoa que tem ciúmes não consegue enxergar o potencial das outras pessoas. Não consegue ver além de seu restrito e exclusivo mundinho e tem uma visão distorcida e fantasiosa da realidade em sua volta. O seu mundo é estreito, é restrito, é exclusivo. E nós estamos falando aqui de liderados. Mas e o líder? O líder precisa estar atento a tudo isso. Ele precisa ter uma macrovisão. Uma visão não apenas periférica, mas global. Conhecer seus liderados. Detectar possíveis episódios de ciúmes em sua equipe. O líder deve ter um olhar clínico sobre suas equipes de trabalho. Deve, ao contrário de Jacó, perceber possíveis focos de discórdias advindos do ciúme. Um dos piores problemas que pode haver em uma instituição, inclusive religiosa, são os chamados grupinhos. Deixa eu usar uma expressão popular aqui, as panelinhas. Aqui no Sul nós usamos panelinhas, não sei se em outros lugares do país seria o mesmo termo, talvez não. Mas enfim, são os grupos. E pode ficar pior que isso? Pode. A criação de grupos dentro da igreja que conquistam o encarregado da congregação, que acabam por incorporar o encarregado dentro de seus participantes. Um líder jamais pode participar de grupos exclusivos. Jamais. É vedada a sua participação caso queira manter um equilíbrio no seu ministério. O tratamento que dispensa aos seus liderados deve ser igualitário. O grupo que tenha o encarregado como um de seus principais componentes, um de seus participantes, se sentirá privilegiado e acima dos demais. Isso caso existam outros grupos. O líder deve, acima dessas situações, colocar a sua liderança acima dessas situações. Deve ficar atento para que não fragilize a sua liderança ao entrar em um grupo. Não comprometer a admiração de seus liderados. Jamais permitir que o coloquem em um grupo. Jamais permitir sua entrada em um grupo. O gestor não pode ter uma predileção. Voltando ao assunto dessa lição, que fala de grupos de predileção, é claro que a afinidade pode existir. É claro que a afinidade ela existe e é salutar. No campo eclesiástico, obreiros que tenham o mesmo gosto do encarregado, que compartilhem do mesmo pensamento, os mesmos princípios, que construam um bom relacionamento interpessoal entre si, que aceitem melhor as ordens do encarregado, que respeitem sua autoridade, que ganhem a sua amizade, porém deve ficar no campo da admiração mútua, sem comprometer o trabalho. O gestor deve saber contornar o contraditório. Deve, mesmo que a muito custo, ou até mesmo contrariado, sentar-se com a pessoa que o está contrariando. Sentar para conversar, ouvir aqueles que divergem de suas ideias. Deve acolher aqueles que sentem dificuldade em aceitar a sua liderança. Deve ouvir as críticas, desde, claro, respeitosas, porque afinal ninguém gosta de grosserias ou falta de respeito. Quem sabe não consiga trazer essa pessoa para perto de si. Talvez um aliado futuro. Quem sabe não se torne um colaborador, essa pessoa de seu ministério. Quem sabe essa pessoa não aponte algumas falhas, algumas lacunas, alguns gargalos da administração do líder. Talvez falhas das quais os amigos estejam escondendo o carregado, tentando encobrir prováveis tropeços, talvez tentando preservar o líder, porém comprometendo a sua liderança. E quando o ciúme parte de um líder? Isso mesmo. E quando o ciúme parte de um líder? Porque existem líderes que têm ciúmes de seus liderados. Talvez seus liderados tenham uma palavra mais eloquente, talvez conquistem melhor as pessoas, talvez preguem melhor, exponham com maior facilidade seus pontos de vista,
talvez tenham uma liderança natural. O líder talvez enxergue nessa pessoa um potencial a ser desenvolvido, porém, ao invés de ajudar tal pessoa a se desenvolver, ao invés de fazer, quem sabe, um futuro sucessor, o líder passa a retalhar a pessoa, impedindo o seu crescimento, atrapalhando, boicotando, fazendo pouco caso, comprometendo o ministério dessa pessoa, destruindo o seu potencial. Que coisa boa quando um líder consegue detectar entre a multidão alguém com possibilidades de exercer uma liderança, de o suceder. Esse líder poderá apadrinhar essa possível pessoa, que poderá ser um possível sucessor. Poderá ser o tutor dessa pessoa. O bom líder é aquele que garimpa talentos, que forja sucessores. Coisa boa quando o líder pode fazer um obreiro que irá enobrecer o seu ministério. Maravilhoso quando um líder tem a oportunidade de fazer seguidores. O líder não pode sentir ciúmes de seus liderados. Está vedado a ele esse sentimento. A pessoa que sente ciúmes se autoabandona, se autoapequena, acaba por perder a sua essência, se fragiliza, degrada a sua autoestima. Não devemos nunca nos apequenar para ninguém, a não ser para o nosso Deus. Logicamente que temos uma liderança, um gestor, fazemos parte de uma hierarquia, porém não devemos nos fragilizar e nunca, jamais, permitir que alguém nos fragilize ou nos apequene. Como vencer os ciúmes? Vejamos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, pedindo a Deus que esse sentimento seja superado. Em primeiro lugar, orando a Deus, buscando a Deus nesse sentido. É claro que eu falo aqui do ciúme doentio. É claro que eu falo aqui do ciúme devastador. É claro que eu falo aqui do ciúme comprometedor. Nutrindo a sua mente com bons pensamentos. Deixar de lado possíveis represálias, meditando na palavra de Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra para você, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Palavra maravilhosa do apóstolo Paulo e eu dedico ela a você. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, deixe seu comentário, esteja conosco nos próximos vídeos, que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.